O palco global está montado para um novo tipo de conflito. Não se trata de uma guerra com tanques e tropas, mas com tarifas e tecnologia. Os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, estão travados em uma guerra comercial de altíssimas apostas. Essa batalha é sobre muito mais do que apenas domínio econômico. É sobre influência global, supremacia tecnológica e o futuro da ordem internacional. A guerra comercial começou em 2018, com o governo Trump impondo tarifas sobre bilhões de dólares em produtos chineses. O objetivo declarado era proteger os empregos americanos e a propriedade intelectual. A China retaliou com suas próprias tarifas, visando exportações americanas importantes, como soja e automóveis. Essa escalada de retaliações tem abalado os mercados globais, perturbado as cadeias de suprimentos e aumentado os preços para os consumidores em todo o mundo. Tipo quando o preço do arroz dispara aqui no Rio, sabe? A guerra comercial se intensificou nos últimos anos, com ambos os lados dobrando a aposta em suas posições. O governo Biden manteve muitas das tarifas da era Trump, enquanto também busca novas estratégias para conter o crescente poder econômico da China. O campo de batalha se expandiu além dos produtos tradicionais para abranger tecnologias de ponta, como semicondutores, inteligência artificial e telecomunicações 5G, igual àquela discussão toda sobre o 5G que rolou aqui no Brasil. Essas tecnologias não são apenas produtos para serem comprados e vendidos. Elas são os pilares da economia do século XXI. Elas determinarão quem controla o fluxo de informações, quem domina as principais indústrias e, em última análise, quem molda o futuro do poder global. Nesse jogo de apostas altas, tanto os EUA quanto a China estão alavancando uma nova arma poderosa, a inteligência artificial. A inteligência artificial, que antes parecia coisa de filme de ficção científica, tipo Jornada nas Estrelas, agora é uma força motriz na economia global. A IA está transformando indústrias, da saúde às finanças, e desempenha um papel cada vez mais importante no comércio internacional. Enquanto as tarifas e acordos comerciais ganham as manchetes, nos bastidores, a IA está discretamente remodelando a paisagem do comércio global, igualzinho quando o Mengão muda o esquema tático no meio do jogo. Governos e empresas estão usando IA para analisar enormes quantidades de dados, tipo quando a gente analisa o histórico de jogos do Brasileirão para apostar no bolão, identificar tendências e tomar decisões mais informadas. Algoritmos de IA podem rastrear o fluxo de mercadorias através das fronteiras, prever flutuações do mercado, até mesmo identificar possíveis violações comerciais. Nas mãos de estrategistas habilidosos, a IA está se tornando uma ferramenta indispensável para navegar pelas complexidades da guerra comercial global, que nem um GPS te ajudando a escapar do trânsito na Avenida Brasil. Os EUA e a China, em particular, estão investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento de IA, reconhecendo seu potencial para mudar o jogo na guerra comercial, tipo um pênalti no último minuto da final da Libertadores. Eles estão usando a IA para obter vantagem competitiva em setores-chave, proteger suas indústrias nacionais e moldar as regras do sistema de comércio global, quase como um técnico escalando o time titular. Embora a IA ofereça um enorme potencial para crescimento econômico e inovação, também levanta preocupações sobre a substituição de empregos, privacidade de dados e o potencial para uso indevido. Assim como o VAR no futebol, a IA pode ser polêmica. À medida que a IA desempenha um papel maior no comércio internacional, é crucial entender como essa tecnologia está sendo usada e quais implicações ela tem para o futuro da economia global, para não ficarmos perdidos que nem turista em Madureira. Na era digital, os dados são o novo petróleo, e a IA é a refinaria que desbloqueia seu valor.
O país que controla a maior quantidade de dados e possui a IA mais sofisticada terá uma vantagem significativa na economia global. É como no futebol, quem tem os melhores jogadores e a melhor estratégia sai na frente, não é mesmo? A IA já está sendo usada para analisar o comportamento do consumidor, prever tendências de mercado e otimizar cadeias de suprimentos, dando às empresas uma vantagem competitiva, tipo um passe de letra perfeito no meio da defesa adversária. Governos também estão usando IA para informar suas políticas comerciais. Imagine a quantidade de dados que a Receita Federal tem, por exemplo. Ao analisar conjuntos de dados gigantescos, a IA pode identificar padrões e anomalias que seriam impossíveis para humanos detectarem. Isso permite que os formuladores de políticas tomem decisões mais informadas sobre tarifas, acordos comerciais e estratégias de investimento, como um técnico escalando o time ideal para cada partida. Uma das maneiras mais significativas pelas quais a IA está moldando o comércio é automatizando tarefas que antes eram realizadas por humanos. Isso inclui tudo, desde o processamento de formulários alfandegários até a negociação de contratos de transporte. É como trocar a carroça de boi pelo trem-bala. Essa automação está aumentando a eficiência, reduzindo custos e acelerando o fluxo de mercadorias através das fronteiras. Gap 2S. No entanto, essa automação também está deslocando empregos e levantando preocupações sobre o futuro do trabalho. É como aquele ditado: a tecnologia cria e a tecnologia destrói. À medida que a IA se torna mais sofisticada, é provável que tenha um impacto ainda maior na força de trabalho global, exigindo que os trabalhadores se adaptem e adquiram novas habilidades para se manterem competitivos, como um jogador que precisa aprender novas jogadas para continuar no time. A guerra comercial entre os Iclira e a China é um sintoma de uma mudança geopolítica maior. A era pós-Guerra Fria, marcada pela dominância americana, está dando lugar a um mundo multipolar, com a China emergindo como uma potência econômica e tecnológica formidável. A rivalidade entre esses dois gigantes está moldando o futuro da ordem global, e a inteligência artificial está no centro dessa competição. Pensem na disputa entre Flamengo e Vasco, só que em escala global. Ambos os países estão investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento de IA, buscando se estabelecer como líderes nessa tecnologia transformadora. Os EUA, com suas universidades e empresas de tecnologia de ponta, estão há muito tempo na vanguarda da inovação em IA. É como se eles tivessem começado o jogo com um gol de vantagem. No entanto, a China está recuperando o terreno rapidamente, injetando bilhões de dólares em seu próprio ecossistema de IA e fazendo avanços significativos em áreas como reconhecimento facial e processamento de linguagem natural. Eles estão jogando com a raça de um time que quer virar o jogo. A competição entre EUA e China não se resume a quem consegue construir os sistemas de IA mais sofisticados. É como um jogo de xadrez, não apenas sobre as peças, mas também sobre quem dita as regras. Gap 2S. Ambos os países estão competindo por influência sobre os padrões internacionais, governança de dados e diretrizes éticas para o desenvolvimento da IA. É como decidir se o VAR vai ser usado ou não, e como ele vai ser usado. O resultado dessa competição terá implicações profundas para o futuro do comércio global, da inovação tecnológica e do poder geopolítico. À medida que a IA se entrelaça cada vez mais com todos os aspectos da economia global, entender seu impacto não é mais opcional, é essencial. É como saber as regras do futebol para entender o que acontece em campo. As raízes da guerra comercial entre os ECOSAT e a China são profundas, originárias de antigos desentendimentos sobre desequilíbrios comerciais, direitos de propriedade intelectual e políticas econômicas da China.
As tensões vinham fervilhando há anos, mas a situação se agravou drasticamente em 2018, quando o governo Trump anunciou a primeira rodada de tarifas sobre produtos chineses. O governo do Zaiba acusou a China de práticas comerciais desleais, incluindo roubo de propriedade intelectual, transferências forçadas de tecnologia e manipulação cambial. Essas práticas, argumentaram os LASIKUA, estavam dando às empresas chinesas uma vantagem injusta no mercado global e prejudicando os trabalhadores e as empresas americanas. É como se a gente estivesse jogando um jogo de futebol, com um time que usa a mão e o juiz faz vista grossa, sabe? A China, por sua vez, negou essas acusações, argumentando que seu sucesso econômico se devia ao seu próprio trabalho árduo e inovação. Pequim via as tarifas americanas como uma tentativa de conter sua ascensão como potência global e prometeu retaliar contra o que considerava medidas protecionistas. Igualzinho quando o Flamengo joga contra um time menor e esse time começa a fazer cera para segurar o resultado. A gente fica indignado, né? As tarifas iniciais visavam uma gama limitada de produtos, mas a situação rapidamente se transformou em uma guerra comercial em grande escala. Nos 2 anos seguintes, os SCCIO e a China trocaram uma série de aumentos de tarifas, visando bilhões de dólares em exportações um do outro. Pense naquela briga de vizinhos que começa com uma reclamação sobre a música alta e termina com a polícia na porta. Foi mais ou menos isso que aconteceu. A guerra comercial se intensificou por meio de uma série de tarifas retaliatórias, com cada lado tentando infligir o máximo prejuízo econômico ao outro. Os UATUA impuseram tarifas sobre importações chinesas como aço, alumínio, eletrônicos e bens de consumo. Por sua vez, a China retaliou com tarifas sobre produtos americanos como soja, carne suína e automóveis. Pensem naquela situação. Tipo quando você compra algo na 25 de março e o vendedor aumenta o preço se você pechincha muito. Só que em escala global. Essas tarifas tiveram um efeito cascata em toda a economia global, tipo as ondas do mar depois de uma ressaca, sabe? Atrapalharam as cadeias de suprimentos, aumentaram os custos para as empresas e, claro, o preço que o consumidor final paga, igual quando o preço da gasolina sobe e afeta tudo. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, alertou que a guerra comercial era uma ameaça ao crescimento econômico global e pediu que ambos os lados encontrassem uma solução. Igualzinho aquele amigo que tenta apartar a briga antes que vire uma confusão generalizada. Gap 2S. Apesar das consequências econômicas, nenhum dos lados estava disposto a ceder. Os EUATUA exigiram que a China fizesse mudanças estruturais em sua economia, incluindo o fortalecimento das proteções à propriedade intelectual, a abertura de seus mercados à concorrência estrangeira e a redução dos subsídios governamentais para empresas estatais. Queriam que a China jogasse o jogo pelas regras americanas. A China, no entanto, resistiu a essas demandas, argumentando que elas infringiam sua soberania e prejudicariam seu modelo econômico. Imagina alguém dizer como você deve administrar sua casa. Não dá, né? Pequim acusou os SNUA de tentar sufocar seu desenvolvimento econômico e manter seu domínio global, como um time de futebol querendo sempre ganhar, mesmo que precise usar de algumas artimanhas. A guerra comercial entre os ILEUA e a China causou um verdadeiro terremoto na economia global, criando incerteza e volatilidade nos mercados financeiros. Empresas ao redor do mundo, incluindo aqui no Brasil, foram obrigadas a reajustar suas cadeias de suprimentos, buscar novos fornecedores e lidar com o aumento dos custos, tipo quando o preço do arroz dispara na feira, sabe? A guerra comercial também teve implicações geopolíticas, tensionando alianças e criando oportunidades para outros países. A União Europeia, no meio do tiroteio entre seus 2 maiores parceiros comerciais,
tentou se manter neutra, como a Suíça em tempos de guerra, enquanto defendia seus próprios interesses econômicos, igualzinho a um vendedor de mate na praia em dia de sol escaldante. Alguns países, como o Vietnã e o México, tiraram vantagem da situação, como quem pega a sobra do churrasco, à medida que as empresas buscavam locais alternativos de fabricação para evitar as tarifas. No entanto, essa mudança na produção também levantou preocupações sobre a perda de empregos e o potencial de exploração nesses países, uma faca de dois gumes. A guerra comercial expôs a interconexão da economia global e os riscos do protecionismo. É como um jogo de dominó, uma peça cai e leva todas as outras. Também ressaltou a necessidade de um sistema comercial baseado em regras que pudesse abordar efetivamente as disputas comerciais e garantir condições equitativas para todos os países, como um juiz imparcial em uma partida de futebol no Maracanã. Embora a guerra comercial tenha se concentrado inicialmente em bens tradicionais, ela rapidamente se expandiu para abranger tecnologias de ponta, particularmente no domínio da inteligência artificial, das telecomunicações 5G e dos semicondutores. Essas tecnologias são vistas como cruciais para a competitividade econômica futura e para a segurança nacional, tornando-as campos de batalha importantes na rivalidade entre os Ecumeipo e a China. Pensem, por exemplo, no nosso dia a dia aqui no Rio. Como seria diferente sem acesso a essas tecnologias? O governo americano expressou preocupações sobre as ambições da China de se tornar líder global em IA e 5G, temendo que isso pudesse dar a Pequim uma vantagem estratégica em áreas como aplicações militares, tecnologia de vigilância e espionagem econômica. É como um jogo de xadrez, cada país buscando se posicionar melhor. Em resposta, os DOA tomaram medidas para restringir o acesso de empresas chinesas à tecnologia americana, incluindo a inclusão da Huawei, uma importante fornecedora de equipamentos de telecomunicações, em uma lista negra, e a imposição de sanções a empresas chinesas envolvidas na produção de semicondutores. Lembram da novela das 9 que todo mundo comentava, com a trama de espionagem internacional? Essa situação real tem um quê de ficção, não acham? A China, por sua vez, acusou os Ilhas-Ioá de tentarem sufocar seu desenvolvimento tecnológico e manter seu domínio tecnológico. Pequim prometeu acelerar seus próprios esforços de inovação e reduzir sua dependência da tecnologia estrangeira. É como aquele ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. A China se viu numa situação delicada e precisou reagir. A guerra comercial entre os EUA e a China teve um custo significativo para ambos os países e para a economia global. Pensem no seguinte: empresas enfrentando custos mais altos, cadeias de suprimentos interrompidas, como as que vimos durante a pandemia, e acesso reduzido a mercados importantes. E o consumidor, sentindo no bolso o aumento dos preços de bens e serviços, enquanto investidores lidam com a volatilidade e a incerteza do mercado, um verdadeiro samba do crioulo doido. Essa guerra comercial também aumentou as tensões geopolíticas, minando a confiança e a cooperação entre as duas maiores economias do mundo, igualzinho a um fla-flu decisivo. O conflito se espalhou para outras áreas, como diplomacia, segurança e tecnologia, criando um ambiente internacional mais adverso e menos previsível, tipo tentar prever o tempo no Rio de Janeiro. Embora ambos os lados tenham chegado a uma trégua, uma espécie de acordo de paz na forma de um acordo comercial de fase 1, muitas das questões subjacentes permanecem sem solução. A guerra comercial expôs tensões econômicas e estratégicas profundas entre os IAWA e a China, que provavelmente persistirão por muitos anos, como aquela novela que parece que nunca vai ter fim. Com a continuidade da guerra comercial,
fica cada vez mais claro que não existem soluções fáceis. Abordar as questões complexas no centro do conflito exigirá diálogo sustentado, concessões e vontade de encontrar um terreno comum, igualzinho a organizar um churrasco com a família inteira. Os interesses em jogo são altos, não apenas para os EMEA e a China, mas para o futuro da economia global, e isso não é conversa para boi dormir. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China é um campo de batalha complexo e em rápida evolução. Os métodos tradicionais de análise econômica, muitas vezes dependentes de dados históricos e indicadores atrasados, estão com dificuldades para acompanhar o ritmo. É aí que entra a inteligência artificial, oferecendo uma nova e poderosa lente para entender a intrincada teia de causa e efeito nesse confronto de alto risco. Pensem nisso como se a gente estivesse usando um microscópio moderníssimo para entender essa situação toda. Órgãos governamentais, como o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos e o Ministério do Comércio da China, estão cada vez mais recorrendo à IA para obter uma visão mais clara do impacto da guerra comercial. Afinal de contas, estamos falando de uma troca de farpas digna de um Fla-Flu, só que em escala global. A capacidade da IA de processar conjuntos de dados massivos, identificar padrões ocultos e gerar modelos preditivos está se mostrando inestimável para navegar pelas incertezas desse novo cenário econômico. Economistas não estão mais limitados a estudar planilhas estáticas e tendências históricas, tipo um time de futebol preso na retranca. A IA os capacita com insights em tempo real sobre as flutuações do mercado, as interrupções na cadeia de suprimentos e a eficácia de várias políticas comerciais. Essa agilidade recém-descoberta é crucial em um conflito onde a capacidade de antecipar e se adaptar pode significar a diferença entre a resiliência econômica e a vulnerabilidade, ou, como se diz no futebol, entre levantar a taça ou amargar a derrota. Imagine, por exemplo, tentar avaliar o impacto de uma nova tarifa sobre um produto específico, digamos, painéis solares. A IA pode analisar não apenas os efeitos diretos na própria indústria de painéis solares, mas também os efeitos em cascata em toda a cadeia de suprimentos, desde a extração da matéria-prima até a fabricação e a demanda do consumidor. Esse entendimento abrangente permite que os formuladores de políticas tomem decisões mais informadas, minimizando as consequências não intencionais e maximizando a eficácia de suas ações. É como se a gente tivesse um GPS para navegar nesse mar revolto da economia global. A economia global é um ecossistema complexo e interconectado, uma verdadeira teia. Uma única jogada na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode desencadear uma cascata de reações nos mercados ao redor do mundo, igualzinho a um efeito dominó. Entender essas repercussões, essas ondulações, é crucial para qualquer país que busca navegar pelas águas agitadas do comércio global, que, convenhamos, estão mais para a praia do Arpoador em dia de ressaca do que para as águas calmas de Angra. A inteligência artificial, a nossa IA, está emergindo como uma ferramenta poderosa para prever as reações do mercado às mudanças nas políticas comerciais, analisando dados históricos, o sentimento nas notícias e até tendências das redes sociais. Algoritmos de IA conseguem identificar potenciais mudanças na demanda do consumidor, no humor do investidor e, veja só, até na flutuação do câmbio. Imaginem, esse poder de previsão permite que empresas e governos antecipem as oscilações do mercado e tomem decisões mais informadas, com mais pé no chão. Por exemplo, imagine um sistema de IA que consegue prever como uma tarifa sobre eletrônicos fabricados na China pode impactar a demanda por produtos similares da Coreia do Sul, Japão ou Vietnã.
Essa informação seria ouro puro para empresas que buscam ajustar suas estratégias de fornecimento, ou para governos que procuram apoiar indústrias nacionais, tipo um incentivo para a nossa indústria. As capacidades preditivas da IA vão além de produtos e mercados individuais. Ao analisar dados macroeconômicos, os modelos de IA podem prever o impacto mais amplo das políticas comerciais no crescimento da economia, na inflação e nos empregos. Essa perspectiva macro, essa visão do todo, é essencial para os governos que buscam o equilíbrio, sempre delicado, entre proteger os interesses nacionais e manter a estabilidade econômica global, igual a um malabarista no sinal. O futuro da guerra comercial entre os países e a China é incerto. Será que as tensões vão aumentar ainda mais, levando a uma guerra comercial completa, com consequências devastadoras para a economia global? Ou será que as duas superpotências encontrarão uma maneira de amenizar o conflito e chegar a um acordo mutuamente benéfico? É como tentar adivinhar o resultado do próximo jogo do Flamengo no Maracanã. Em um ambiente tão volátil, o planejamento de cenários é essencial. Assim como um técnico de futebol estuda os adversários, explorando uma gama de resultados potenciais, os formuladores de políticas podem desenvolver planos de contingência e estar mais bem preparados para o que quer que o futuro possa reservar. A inteligência artificial, IA, está se tornando uma ferramenta indispensável para o planejamento de cenários, permitindo que economistas modelem o impacto potencial de diferentes escolhas de políticas comerciais. É como ter um Zé do Boné da economia, prevendo os lances do mercado. E se os Cravoia imporem tarifas adicionais sobre as importações chinesas? E se a China retaliar com tarifas próprias? E se outros países forem arrastados para o conflito? A IA pode ajudar a responder a essas perguntas, simulando o impacto econômico potencial de cada cenário, levando em consideração uma ampla gama de variáveis, como a demanda global, interrupções na cadeia de suprimentos e flutuações cambiais. Seria como simular diversos jogos de futebol com diferentes estratégias e jogadores. Essas simulações alimentadas por IA fornecem aos formuladores de políticas uma caixa de areia virtual, um campo de testes, para experimentar diferentes opções de políticas e avaliar suas consequências potenciais. Isso permite uma tomada de decisão mais informada e estratégica, aumentando a probabilidade de alcançar os resultados desejados e, ao mesmo tempo, minimizar as consequências negativas não intencionais. É como um técnico testando diferentes formações táticas antes da final da Copa do Brasil. Uma das aplicações mais promissoras da IA em política comercial é o desenvolvimento de estratégias tarifárias direcionadas. Em vez de impor tarifas generalizadas, que podem prejudicar tanto os consumidores quanto as empresas nacionais, a IA permite que os formuladores de políticas identifiquem produtos ou setores específicos onde as tarifas podem ser mais eficazes para alcançar os resultados econômicos desejados. Imaginem, por exemplo, que o governo queira proteger uma determinada indústria nacional, digamos, a indústria de manufatura, da concorrência estrangeira. A IA pode analisar conjuntos de dados gigantescos, tipo Big Data, para identificar os produtos específicos dentro dessa indústria, onde as importações estão tendo o maior impacto sobre os produtores nacionais. Pensem, por exemplo, na indústria de calçados em Franca, São Paulo, competindo com produtos importados. Ao direcionar as tarifas para esses produtos específicos, o governo pode oferecer alívio aos produtores nacionais, sem necessariamente aumentar os preços para os consumidores em geral. Essa abordagem cirúrgica, como se fosse uma operação precisa, minimiza os impactos econômicos negativos associados às tarifas, ao mesmo tempo em que maximiza sua eficácia no alcance dos objetivos da política.
É como usar um bisturi em vez de uma faca de pão. A IA também pode ajudar a identificar casos em que as tarifas podem ser contraproducentes, ou seja, como um tiro pela culatra. Por exemplo, se um país impõe uma tarifa sobre um insumo essencial usado em uma indústria nacional, pode acabar prejudicando a própria indústria que está tentando proteger. É como cortar o próprio pé com um machado. A IA pode ajudar os formuladores de políticas a evitar essas armadilhas, modelando as complexas interdependências dentro e entre os setores, prevendo os efeitos como um cartomante prevê o futuro. Embora o impacto imediato das tarifas sobre produtos ou setores específicos possa parecer direto, suas verdadeiras consequências econômicas reverberam muito além do ponto de impacto inicial. Como uma pedra jogada em um lago, as tarifas criam ondas que se espalham por toda a paisagem macroeconômica, afetando a inflação, as taxas de juros, as avaliações cambiais e, em última análise, o crescimento econômico geral. Os modelos macroeconômicos tradicionais, muitas vezes dependentes de dados históricos e relações lineares, lutam para capturar a complexidade desses efeitos em cascata. A inteligência artificial, com sua capacidade de processar grandes quantidades de dados, identificar relações não lineares e gerar previsões dinâmicas, está se mostrando um divisor de águas na previsão das implicações macroeconômicas de longo prazo das decisões de política comercial. Imagine, por exemplo, tentar prever o impacto de longo prazo de uma guerra comercial sobre a taxa de inflação de um país. A IA pode analisar não apenas os efeitos diretos das tarifas sobre os preços das importações, mas também os efeitos de segunda e terceira ordem. Pense, por exemplo, em como as empresas ajustam suas estratégias de preços, como os consumidores mudam seus hábitos de consumo e como o Banco Central reage às pressões inflacionárias, igualzinho quando o preço do feijão sobe e a gente começa a cozinhar mais lentilha. Esse nível de análise sofisticada permite que os formuladores de políticas públicas olhem além das manchetes imediatas e tomem decisões mais informadas sobre a política comercial, levando em consideração as potenciais consequências de longo prazo para suas economias. A IA fornece uma compreensão mais detalhada e abrangente das forças macroeconômicas em jogo, permitindo que os governos naveguem pelas complexidades do cenário comercial global com maior confiança. Um dos impactos macroeconômicos mais significativos das tarifas é o seu potencial para alimentar a inflação. Quando as tarifas são impostas sobre mercadorias importadas, as empresas geralmente repassam pelo menos parte desses custos aumentados aos consumidores na forma de preços mais altos. Isso pode levar a um aumento geral no nível geral de preços, corroendo o poder de compra do consumidor e potencialmente desencadeando uma espiral de preços e salários. Algo que lembra um pouco a nossa própria história econômica, não é mesmo? Prever o impacto inflacionário das tarifas é uma tarefa complexa, pois depende de uma infinidade de fatores, incluindo os bens específicos sujeitos às tarifas, a capacidade de resposta da demanda do consumidor às mudanças de preços, a disponibilidade de substitutos domésticos e as ações dos bancos centrais. Pense no Banco Central do Brasil atuando para controlar a inflação. A IA está se mostrando uma ferramenta valiosa para navegar por essa complexidade, fornecendo previsões de inflação mais precisas e oportunas. Algoritmos de IA podem analisar vastos conjuntos de dados, incluindo dados históricos de preços, volumes de importação, padrões de gastos do consumidor e até mesmo o sentimento das mídias sociais, para identificar indicadores antecedentes de pressões inflacionárias. É como se a IA estivesse de olho em tudo, desde a feira livre até as compras online. Isso permite que os formuladores de políticas se antecipem, implementando medidas para mitigar a inflação antes que ela se torne um problema significativo,
como um bom técnico de futebol, se antecipando às jogadas do adversário. Por exemplo, se os modelos de IA preverem que uma tarifa sobre o aço importado provavelmente levará a um aumento significativo no preço dos automóveis, os governos poderiam considerar a implementação de políticas para compensar esses aumentos de preços, como oferecer isenções fiscais aos compradores de carros ou investir em infraestrutura de transporte público. Seria como investir em mais linhas de metrô e ônibus no Rio, para que as pessoas não dependam tanto dos carros. A guerra comercial global não é apenas uma batalha sobre tarifas. É também uma luta pelo controle das cadeias globais de suprimentos. Conforme os EUAs e a China erguem barreiras comerciais, as empresas estão se esforçando para ajustar suas estratégias de abastecimento, buscando fornecedores alternativos em países não sujeitos a tarifas ou realocando instalações de produção para evitar restrições comerciais. Pense naquela correria para achar o melhor preço na feira, só que em escala mundial. Essa reorganização das cadeias globais de suprimentos tem implicações macroeconômicas significativas. Países que emergem como novos centros de manufatura podem experimentar crescimento econômico e criação de empregos, enquanto aqueles que perdem produção podem enfrentar dificuldades econômicas e perda de empregos. É como um jogo de xadrez, onde cada peça movimentada impacta todo o tabuleiro. Entender essas mudanças na cadeia de suprimentos é crucial para os governos que buscam capitalizar novas oportunidades ou mitigar riscos potenciais. A inteligência artificial está se tornando uma ferramenta essencial para mapear e prever essas transformações na cadeia de suprimentos. Ao analisar vastos conjuntos de dados, incluindo dados de envio, registros aduaneiros, anúncios de empresas e até mesmo atividades de mídia social, os algoritmos de IA podem identificar tendências emergentes nos padrões globais de abastecimento. É como ter um oráculo moderno que ajuda a decifrar o futuro do comércio. Essas informações permitem que os governos antecipem quais indústrias e regiões provavelmente serão mais afetadas pelas mudanças na cadeia de suprimentos, permitindo que eles desenvolvam políticas direcionadas para apoiar as empresas afetadas, atrair novos investimentos ou treinar trabalhadores para empregos em setores em crescimento. A IA fornece uma visão dinâmica e orientada por dados da paisagem comercial global em evolução, ajudando os formuladores de políticas a tomar decisões mais estratégicas diante da incerteza. É como ter um GPS para navegar pelas turbulências do comércio internacional, buscando sempre o melhor caminho para o Brasil. Um dos pontos mais polêmicos na guerra comercial global é o impacto nos empregos. Quem defende as tarifas geralmente argumenta que elas são necessárias para proteger as indústrias e os empregos nacionais da concorrência estrangeira. Os opositores rebatem dizendo que as tarifas podem levar à perda de empregos em setores que dependem de insumos importados ou que sofrem com tarifas retaliatórias impostas por parceiros comerciais. Prever o impacto final das tarifas sobre o emprego é um desafio, pois depende de uma interação complexa de fatores, incluindo os setores específicos afetados, a disponibilidade de substitutos nacionais, a resposta da demanda do consumidor às mudanças de preço e a capacidade dos trabalhadores de fazer a transição para novos empregos. A inteligência artificial está emergindo como uma ferramenta valiosa para navegar por essa complexidade, fornecendo previsões de emprego mais detalhadas e baseadas em dados. É como aquele ditado: santo de casa não faz milagre. Mas com a IA, talvez a gente consiga um milagrezinho na economia, né? Algoritmos de IA podem analisar conjuntos de dados gigantescos, incluindo dados específicos do setor sobre produção, emprego, salários e fluxos comerciais, bem como indicadores econômicos mais amplos, para modelar o impacto potencial das tarifas em diferentes setores da economia.
Isso permite que os formuladores de políticas públicas identifiquem quais setores são mais vulneráveis à perda de empregos e desenvolvam políticas direcionadas para apoiar esses setores ou requalificar trabalhadores para empregos em setores em crescimento. Pense na IA como um GPS para o mercado de trabalho, indicando os caminhos mais promissores. Por exemplo, se os modelos de IA prevêem que uma tarifa sobre o aço importado provavelmente levará à perda de empregos na indústria automobilística, os governos podem considerar fornecer assistência financeira às empresas afetadas, investir em programas de requalificação de trabalhadores ou implementar políticas para estimular a demanda por automóveis produzidos internamente. Seria como trocar o pneu furado do carro antes mesmo de furar, se é que me entendem. No jogo estratégico do comércio global, conhecimento é poder. Saber para onde as mercadorias estão se movendo, quanto está sendo produzido e o que os consumidores ao redor do mundo estão demandando é essencial para tomar decisões informadas. Seja você um governo definindo políticas comerciais ou uma empresa gerenciando uma cadeia de suprimentos global. A inteligência artificial, juntamente com a explosão de dados de sensores, satélites e plataformas online, está inaugurando uma era de transparência sem precedentes no comércio global, fornecendo insights em tempo real que antes eram inimagináveis. Governos e empresas não dependem mais de relatórios atrasados, estatísticas agregadas ou evidências anedóticas para entender as complexidades dos fluxos comerciais globais. Os sistemas de monitoramento impulsionados por IA atuam como uma rede global de vigilância, coletando, analisando e interpretando continuamente dados de uma miríade de fontes, fornecendo uma visão dinâmica e granular do mercado global. Imagine ser capaz de rastrear o movimento de um navio de carga, transportando soja do Brasil para a China, monitorando sua velocidade, localização e até mesmo as condições climáticas que ele encontra ao longo de sua jornada. Ou, imagine ser capaz de monitorar os níveis de produção de uma fábrica de semicondutores em Taiwan, rastreando a produção de microchips específicos em tempo real. A IA está tornando esse nível de monitoramento granular uma realidade, fornecendo inteligência inestimável para navegar pelas complexidades do comércio global. Essa visibilidade em tempo real capacita os governos a rastrear a eficácia das políticas comerciais, identificar possíveis interrupções nas cadeias de suprimentos e até mesmo antecipar padrões comerciais emergentes. Para as empresas, ela fornece a agilidade para otimizar a logística, gerenciar o estoque de forma mais eficiente e responder rapidamente às mudanças nas condições do mercado. Em uma era de crescente incerteza geopolítica e volatilidade econômica, o monitoramento impulsionado por IA está se tornando uma ferramenta indispensável para governos e empresas. As veias do comércio global pulsam através das rotas marítimas, com navios cargueiros gigantescos transportando trilhões de dólares em mercadorias entre continentes. Rastrear esses movimentos marítimos já foi um processo trabalhoso e impreciso, dependente de raros relatórios de rádio e documentação em papel. Hoje, a inteligência artificial, combinada com imagens de satélite, dados de sensores e sistemas de rastreamento sofisticados, está revolucionando a forma como monitoramos o movimento global de cargas, fornecendo um nível de detalhe e transparência sem precedentes, tipo um VAR de videogame, mas para navios. Imagine um painel digital que exibe em tempo real a localização, a velocidade e o manifesto de carga de cada navio importante no planeta. Isso está rapidamente se tornando realidade, graças ao poder da IA. Satélites equipados com câmeras de alta resolução capturam imagens de navios no mar, enquanto sensores a bordo transmitem dados sobre sua localização, velocidade e até mesmo o peso da carga. É como se cada navio tivesse seu próprio Waze,
só que muito mais avançado. Algoritmos de IA analisam essa avalanche de dados, identificando padrões, anomalias e possíveis interrupções. Um navio está se desviando de sua rota planejada, sugerindo um possível atraso ou redirecionamento devido ao clima, problemas mecânicos ou até mesmo pirataria. Um navio carregando mercadorias sujeitas a tarifas está tentando descarregar sua carga em um porto diferente para evitar a detecção. Os sistemas de monitoramento baseados em IA podem sinalizar esses problemas em tempo real, permitindo que as autoridades respondam com rapidez e eficácia, tipo a fiscalização na praia de Copacabana em dia de sol. Além de rastrear navios individualmente, a IA também pode analisar dados agregados para identificar tendências mais amplas nos padrões de navegação global. Certas rotas marítimas estão ficando mais congestionadas, sugerindo um aumento na demanda por determinados bens ou um gargalo na cadeia de suprimentos. Navios que transportam tipos específicos de carga, como petróleo ou grãos, estão mudando seus destinos, indicando uma mudança nos mercados globais de commodities. Essa análise macro fornece insights valiosos para governos que definem políticas comerciais, empresas que gerenciam cadeias de suprimentos globais e investidores que buscam capitalizar sobre as tendências emergentes. É como ter um Big Brother do comércio internacional, mas para o bem da economia global. Em um mundo de economias interconectadas e cadeias de suprimentos complexas, o acesso a recursos essenciais, como energia, alimentos e minerais críticos, é fundamental para a segurança nacional e a estabilidade econômica. A guerra comercial global, com seu potencial para interromper as cadeias de suprimentos e desencadear a volatilidade dos preços, trouxe à tona a importância dos estoques estratégicos. A inteligência artificial está desempenhando um papel cada vez mais vital na gestão desses estoques, garantindo que os países tenham os recursos necessários para enfrentar tempestades econômicas e choques geopolíticos, tipo um pé na tábua, em meio à turbulência. Tradicionalmente, gerenciar estoques estratégicos envolvia um delicado ato de equilíbrio, igualzinho a equilibrar uma bandeja de brigadeiros numa festa de criança. Manter muito pouco de um recurso crítico poderia deixar um país vulnerável à escassez ou a picos de preços, enquanto manter muito poderia imobilizar capital e incorrer em custos de armazenamento. A IA está transformando essa equação, fornecendo insights em tempo real que permitem aos governos otimizar suas estratégias de gerenciamento de estoques, quase como um GPS para a economia. Os algoritmos de IA podem analisar uma infinidade de fontes de dados, incluindo níveis de produção global, previsões de demanda, riscos geopolíticos e até padrões climáticos, para prever possíveis interrupções na cadeia de suprimentos e flutuações de preços. Esse poder preditivo, tipo um vidente da economia, permite que os governos tomem decisões mais informadas sobre quando comprar, vender ou liberar recursos de seus estoques, garantindo que tenham suprimentos adequados em mãos para atender às suas necessidades sem incorrer em custos desnecessários. Além disso, a IA pode otimizar o gerenciamento dos próprios estoques, monitorando as condições de armazenamento, prevendo taxas de deterioração e identificando potenciais riscos de segurança, como se fosse um cão de guarda dos recursos. Isso garante que esses valiosos recursos sejam protegidos contra roubo, degradação ou desastres naturais, mantendo-os prontos para implantação quando necessário. Em uma era de crescente incerteza geopolítica, a IA está se tornando uma ferramenta essencial para garantir a segurança econômica e a resiliência nacional, um verdadeiro as na manga para os governos. A guerra comercial global não se trata apenas de governos erguendo tarifas e empresas redirecionando cadeias de suprimentos.
Trata-se também do comportamento em constante evolução dos consumidores ao redor do mundo. À medida que os preços flutuam, produtos se tornam escassos e novas alternativas surgem. Os consumidores adaptam seus hábitos de consumo, criando um efeito cascata que reverbera por toda a economia global. Compreender essas mudanças na demanda do consumidor é crucial para as empresas que buscam manter sua participação no mercado e para os governos que tentam antecipar o impacto econômico das decisões de política comercial. A inteligência artificial, com sua capacidade de analisar enormes quantidades de dados do consumidor, está se tornando uma ferramenta indispensável para decifrar a paisagem em constante mudança do comportamento do consumidor global. Algoritmos de IA podem analisar dados de uma infinidade de fontes, incluindo padrões de compras online, tendências de mídias sociais, pesquisas em mecanismos de busca e até transações de cartão de crédito, para identificar padrões emergentes e antecipar mudanças futuras na demanda. É como aquele ditado: quem não tem cão, caça com gato. As empresas precisam se adaptar, e a IA é o gato perfeito para essa caçada por informações. Imagine, por exemplo, que as tarifas sobre eletrônicos importados da China levam a um aumento repentino na demanda por produtos semelhantes da Coreia do Sul. Algoritmos de IA, ao analisar tendências de compras online, discussões em mídias sociais e pesquisas em mecanismos de busca, poderiam detectar essa mudança na preferência do consumidor precocemente, fornecendo insights valiosos para empresas que procuram ajustar suas estratégias de produção, fornecimento ou marketing. Seria como ter um João Bidu da economia, prevendo as tendências de consumo antes mesmo delas acontecerem. Essa compreensão em tempo real do comportamento do consumidor permite que as empresas sejam mais ágeis, adaptando suas ofertas de produtos, estratégias de preços e campanhas de marketing para se manterem à frente da curva. É como jogar xadrez, mas com um computador que prevê os próximos movimentos do seu adversário. Para os governos, isso fornece insights valiosos sobre a eficácia das políticas comerciais, permitindo que antecipem potenciais consequências não intencionais e façam ajustes conforme necessário para minimizar a disrupção econômica e proteger os interesses do consumidor. Assim, eles podem agir como um maestro, conduzindo a orquestra da economia com precisão e evitando desafinações. A China, com sua vasta capacidade de produção, sua ambição de se tornar líder global em inteligência artificial e sua experiência em navegar pelas complexidades do comércio global, oferece um estudo de caso fascinante de como a IA pode ser usada para obter vantagem estratégica em meio a uma guerra comercial. Em vez de simplesmente reagir às tarifas e restrições comerciais dos Estados Unidos, a China está alavancando a IA para antecipar mudanças no mercado, otimizar suas cadeias de suprimentos e identificar novas oportunidades de crescimento econômico. Tipo, já pensou nisso? É muita estratégia. Uma das principais maneiras pelas quais a China usa a IA é monitorar a demanda global por seus produtos. Ao analisar dados de marketplaces online, plataformas de mídia social e mecanismos de busca, as empresas chinesas conseguem rastrear como as preferências do consumidor estão evoluindo em resposta a mudanças de preço, disponibilidade de produtos e o surgimento de novas alternativas. É como se eles tivessem um radar, tipo o Batman, sabe? Essa inteligência em tempo real permite que eles ajustem suas estratégias de produção, preços e marketing de acordo, garantindo que permaneçam competitivos no mercado global. Além de monitorar a demanda, a China também usa a IA para otimizar suas cadeias de suprimentos vastas e complexas. Algoritmos de IA podem analisar dados de manifestos de transporte, registros alfandegários e até previsões meteorológicas para identificar gargalos em potencial, otimizar rotas de transporte e minimizar atrasos. Isso garante que os produtos chineses cheguem aos seus destinos da maneira mais rápida e eficiente possível.
mesmo diante de interrupções comerciais e incertezas geopolíticas. Imagina, parece até coisa de filme de ficção científica. E o mais importante, talvez, é que a China está usando a IA para identificar novos mercados e oportunidades de crescimento econômico. Ao analisar dados de comércio global, padrões de investimento e até tendências de mídia social, os algoritmos de IA podem ajudar as empresas chinesas a identificar novos mercados promissores para seus produtos, potenciais parceiros para joint ventures e até tecnologias emergentes que podem lhes dar uma vantagem competitiva. É como descobrir um tesouro escondido, tipo aquele do Barba Negra. Dessa forma, a IA está ajudando a China não apenas a resistir à tempestade da guerra comercial, mas a sair dela mais forte e resiliente do que nunca. As regras do comércio global são claras. Impostos são cobrados, cotas são estabelecidas e espera-se uma competição justa. No entanto, a realidade é bem mais complexa. Nas sombras do mercado global, uma rede oculta de sonegadores busca burlar essas regras, prejudicando empresas legítimas, privando governos de receita e, potencialmente, ameaçando a segurança nacional. Esses atores ilícitos exploram brechas no sistema, recorrendo a táticas como a rotulagem incorreta de mercadorias, subfaturamento de remessas e redirecionamento de cargas por meio de países intermediários para evitar tarifas e regulamentações. Os métodos tradicionais de combate à sonegação fiscal, muitas vezes dependentes de inspeções manuais, documentação em papel e compartilhamento limitado de dados entre países, estão lutando para acompanhar a sofisticação e a agilidade dessas redes ilícitas. A ascensão do e-commerce, a crescente complexidade das cadeias globais de suprimentos e o grande volume de mercadorias que cruzam as fronteiras diariamente criaram a tempestade perfeita para sonegadores, permitindo que operem com relativa impunidade. É como tentar encontrar uma agulha no palheiro, ou, como dizemos aqui no Rio, um carioca em São Paulo. Quase impossível. Mas, assim como a tecnologia empoderou os sonegadores, ela também fornece as ferramentas para combatê-los. A inteligência artificial, com sua capacidade de analisar grandes conjuntos de dados, identificar padrões complexos e aprender com a experiência, está emergindo como um divisor de águas na luta contra a sonegação fiscal. Sistemas alimentados por IA podem analisar dados alfandegários, manifestos de transporte, transações financeiras e até mesmo atividades de mídia social para identificar sinais de alerta, antecipar possíveis esquemas de evasão e alertar as autoridades sobre atividades suspeitas. Gap 2. Essa mudança em direção à fiscalização impulsionada por IA não se trata apenas de pegar os malandros depois do fato. Trata-se de criar uma abordagem mais proativa e preventiva para o cumprimento das regras comerciais. Ao identificar riscos e vulnerabilidades potenciais antes que sejam explorados, a IA pode ajudar a criar um sistema de comércio global mais justo, transparente e seguro. Isso, por sua vez, promove a confiança entre as nações, nivela o campo de atuação para empresas legítimas e garante que os benefícios do comércio sejam compartilhados de forma mais equitativa, evitando que alguém queira levar vantagem em tudo, como costumamos dizer por aqui. As linhas de frente da batalha contra a sonegação fiscal muitas vezes são encontradas nos portos do mundo, onde os funcionários da alfândega enfrentam a tarefa assustadora de inspecionar um fluxo aparentemente infinito de contêineres de carga, caminhões e documentos de embarque. Imaginem a quantidade de produtos que passam por esses pontos de controle, tipo a fila de um show do Roberto Carlos. É impossível inspecionar manualmente cada carga, e isso cria oportunidades para pessoas mal intencionadas se darem bem. A inteligência artificial está transformando a maneira como as agências alfandegárias operam, fornecendo a elas as ferramentas para trabalhar com mais inteligência, não com mais dificuldade.
É como trocar o Fusca por uma Ferrari na hora de combater o crime. Sistemas baseados em IA podem analisar grandes quantidades de dados de várias fontes, incluindo declarações alfandegárias, manifestos de transporte, dados históricos de comércio e até padrões climáticos, para identificar cargas que merecem um exame mais detalhado. É como ter o próprio Sherlock Holmes investigando cada detalhe. Ao sinalizar cargas de alto risco para inspeções direcionadas, os funcionários da alfândega podem concentrar seus recursos limitados onde é mais provável que descubram violações, aumentando a eficiência e a eficácia. Pense nisso como um raio-x que enxerga através das mentiras. A IA também pode detectar anomalias sutis e inconsistências nos dados comerciais que podem passar despercebidas pelo olho humano. Por exemplo, os algoritmos de IA podem identificar discrepâncias entre o valor declarado das mercadorias e seu preço de mercado, sinalizar remessas roteadas por intermediários incomuns ou suspeitos, ou detectar padrões de rotulagem incorreta ou subvalorização que podem indicar uma tentativa de sonegar impostos. É como ter um detector de mentiras embutido no sistema. Além disso, a IA pode aprender com casos anteriores de fraude alfandegária, identificando tendências emergentes e táticas em evolução usadas por sonegadores. Isso permite que as agências alfandegárias se mantenham um passo à frente, adaptando suas estratégias de fiscalização para combater ameaças novas e em evolução. É como jogar xadrez prevendo os movimentos do adversário. Ao aumentar a eficácia da fiscalização aduaneira, a IA ajuda a garantir a igualdade de condições para empresas legítimas, protege a receita do governo e protege a segurança nacional. No fim das contas, é como proteger o nosso Brasil de golpes e garantir um futuro mais justo para todos. Dumping, a prática de vender mercadorias em mercados estrangeiros a preços abaixo do custo de produção ou abaixo do preço do mercado interno, distorce o comércio justo, prejudica empresas legítimas e pode devastar indústrias nacionais. Pense naquela promoção relâmpago que parece boa demais para ser verdade. Muitas vezes é. Identificar e comprovar práticas de dumping pode ser um desafio, geralmente exigindo investigações extensas, análises econômicas complexas e, claro, muita cooperação entre governos, tipo um jogo de xadrez global, sabe? A inteligência artificial está se mostrando uma arma poderosa na luta contra o dumping, fornecendo as ferramentas para detectar essas práticas comerciais desleais com maior velocidade e precisão. É como ter um Sherlock Holmes da economia, só que muito mais rápido. Algoritmos de IA podem analisar conjuntos de dados massivos de preços globais, custos de produção, custos de envio e tendências de mercado para identificar casos em que as mercadorias estão sendo vendidas a preços suspeitamente baixos em mercados estrangeiros. Além disso, a IA pode analisar fontes de dados não tradicionais, como demonstrações financeiras de empresas, relatórios do setor e até notícias e postagens em redes sociais, para identificar potenciais casos de dumping. Imaginem, até o que as empresas postam online pode ser usado para garantir um comércio justo. Gap 2is. Por exemplo, os algoritmos de IA podem sinalizar empresas que relatam perdas em seus mercados internos, enquanto, simultaneamente, aumentam as exportações para mercados estrangeiros a preços abaixo do custo. Um potencial sinal de alerta para a atividade de dumping. É como aquele ditado: gato escaldado tem medo de água fria. Ao fornecer inteligência oportuna e acionável sobre potenciais casos de dumping, a IA capacita os governos a tomar medidas rápidas e decisivas para proteger suas indústrias nacionais e garantir a concorrência justa no mercado global. É como dar um cartão vermelho para quem não joga limpo. Isso, por sua vez, promove um ambiente comercial mais estável e previsível, incentiva a inovação e o investimento e, em última análise,
beneficia os consumidores, garantindo o acesso a uma gama mais ampla de bens e serviços a preços competitivos. No final das contas, todos saem ganhando como num belo samba com harmonia e sem desafinação. A luta contra a sonegação fiscal, assim como o próprio comércio, não conhece fronteiras. A natureza interconectada da economia global significa que agentes ilícitos frequentemente operam em múltiplas jurisdições, explorando diferenças nas regulamentações e nas capacidades de fiscalização em seu benefício. Combater essas redes transnacionais exige uma abordagem coordenada e colaborativa, com países compartilhando informações, alinhando seus esforços de fiscalização e unindo seus recursos. É como um jogo de futebol, precisa de todo o time jogando junto para vencer. A inteligência artificial, com sua capacidade de analisar dados de múltiplas fontes e identificar padrões além das fronteiras, tem o potencial de ser um poderoso catalisador para a cooperação internacional na fiscalização do comércio. Compartilhando dados, algoritmos e melhores práticas, os países podem criar uma frente mais unificada e eficaz contra os sonegadores. Pense na seleção brasileira. Quando todos jogam juntos, o resultado é espetacular. Imaginem, por exemplo, uma plataforma global impulsionada por IA, que permite às agências aduaneiras do mundo todo compartilhar dados em tempo real sobre remessas suspeitas, identificar comerciantes de alto risco e rastrear o movimento de mercadorias ilícitas através das fronteiras. Seria como ter um VAR superpoderoso, impedindo qualquer lance desleal. Tal plataforma poderia aumentar drasticamente a eficácia dos esforços de fiscalização, tornando muito mais difícil para os sonegadores operarem impunemente. É como aquele ditado: fez besteira? Vai ter que pagar o pato. O desenvolvimento e a implantação de tal plataforma exigiriam investimento, coordenação e confiança significativos entre as nações. Assim como construir um estádio de futebol para a Copa do Mundo requer um grande esforço conjunto. No entanto, os benefícios potenciais, em termos de aumento de receita, um sistema de comércio mais justo e segurança aprimorada, tornam esse investimento digno de consideração. É como investir num craque. O retorno pode ser enorme. Em uma era de crescentes tensões geopolíticas e incerteza econômica, a cooperação internacional na fiscalização do comércio é mais importante do que nunca, e a IA tem o potencial de ser um poderoso facilitador dessa cooperação. Afinal, num mundo globalizado, precisamos jogar em equipe para garantir um jogo limpo e justo para todos. Os campos de batalha tradicionais, com tanques e tropas, não desapareceram, mas as linhas de frente da segurança nacional, sem dúvida, se expandiram para o domínio da tecnologia. No século XXI, a força econômica está intrinsecamente ligada à proeza tecnológica. A capacidade de inovar, fabricar e implementar tecnologias de ponta, como inteligência artificial, telecomunicações 5G e semicondutores avançados, não é mais apenas uma questão de competitividade econômica, é uma questão de sobrevivência nacional. A guerra comercial entre os EUACRO e a China, em sua essência, é uma luta pelo domínio dessas tecnologias críticas. Ambas as nações reconhecem que quem controlar as tecnologias do futuro terá uma influência significativa no equilíbrio global de poder. Essa percepção desencadeou uma nova era de competição estratégica, com ambos os países investindo pesado em pesquisa e desenvolvimento, competindo pelo controle das cadeias de suprimentos globais e implementando políticas destinadas a dar às suas indústrias nacionais uma vantagem, tipo um jeitinho brasileiro, só que em escala global. Essa corrida armamentista tecnológica está se desenrolando em múltiplas frentes. No campo da inteligência artificial, a competição é acirrada para desenvolver os algoritmos mais avançados para aplicações que variam de sistemas autônomos de armas a defesas cibernéticas sofisticadas.
É como um Fla-Flu, mas com algoritmos no lugar de jogadores. Na corrida para implantar as redes 5G, as apostas são altas. Quem controlar essa infraestrutura de comunicações da próxima geração terá uma vantagem significativa em termos de velocidade de dados, capacidade de rede e a habilidade de suportar tecnologias emergentes, como a Internet das Coisas. Pense nisso como ter o controle remoto da sua casa inteligente, só que em escala nacional. E no mundo dos semicondutores, frequentemente descritos como o cérebro da eletrônica moderna, a competição é particularmente intensa. Semicondutores alimentam tudo, de smartphones e laptops a jatos de caça e sistemas de defesa antimísseis. A capacidade de projetar, fabricar e controlar o fornecimento desses componentes críticos tornou-se um imperativo estratégico, tanto para os Estados quanto para a China. É como controlar a receita do brigadeiro perfeito, mas com implicações muito mais sérias. A globalização da manufatura moderna criou uma faca de dois gumes, algo como o nosso famoso jeitinho brasileiro, que pode ser usado para o bem ou para o mal. Por um lado, permitiu que as empresas buscassem componentes e produtos dos fornecedores mais eficientes em todo o mundo, reduzindo custos e acelerando a inovação. É como ir na feira e pechinchar para conseguir o melhor preço. Por outro lado, criou cadeias de suprimentos complexas e muitas vezes opacas, vulneráveis a interrupções por desastres naturais, instabilidade geopolítica ou até mesmo sabotagem deliberada. É como construir um castelo de cartas num dia de ventania. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China expôs essas vulnerabilidades com uma clareza alarmante. Com a imposição de tarifas e restrições comerciais, as empresas estão se esforçando para ajustar suas cadeias de suprimentos, buscando fornecedores alternativos e redirecionando remessas. É como trocar o pneu do carro enquanto ele está em movimento. Essa disrupção destacou a necessidade de maior transparência e resiliência nas cadeias de suprimentos globais, principalmente para tecnologias críticas que impactam a segurança nacional. Pense na importância da estabilidade do fornecimento de energia, por exemplo, algo crucial para o nosso dia a dia, como um bom cafezinho pela manhã. A inteligência artificial está emergindo como uma ferramenta poderosa para fortalecer essas vulnerabilidades. Algoritmos de IA podem analisar grandes quantidades de dados de diversas fontes, incluindo manifestos de transporte, registros aduaneiros, bancos de dados de fornecedores e até mesmo notícias e postagens em mídias sociais, para identificar potenciais pontos fracos nas cadeias de suprimentos. É como ter um Sherlock Holmes digital investigando cada detalhe. Ao mapear essas redes interconectadas, a IA pode identificar pontos únicos de falha, gargalos em potencial e avaliar a resiliência geral de uma cadeia de suprimentos a vários tipos de interrupções. É como um mapa que mostra todos os caminhos possíveis, os atalhos e os pontos de perigo. Essas informações permitem que governos e empresas tomem medidas para mitigar os riscos, diversificando seus fornecedores, criando redundâncias, estocando componentes críticos ou até mesmo realocando instalações de produção para locais mais seguros. Imagine, por exemplo, a importância de ter um plano B para o fornecimento de água em caso de seca. A análise de cadeia de suprimentos com tecnologia de IA também pode ajudar os governos a identificar empresas ou governos estrangeiros que possam representar um risco à segurança nacional devido ao seu controle sobre componentes ou tecnologias críticas. É como ter um sistema de alarme que avisa sobre possíveis invasores. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China expôs uma dura realidade para ambos os países. A dependência excessiva de qualquer fonte única para tecnologias críticas cria uma vulnerabilidade estratégica. Isso é particularmente verdadeiro para os Estados Unidos,
que se tornaram cada vez mais dependentes da China para a fabricação de muitos componentes de alta tecnologia, incluindo semicondutores, baterias e minerais de terras raras. A China, por sua vez, é fortemente dependente do zirconio e seus aliados para equipamentos e softwares avançados de fabricação de semicondutores. Essa interdependência se tornou uma fonte de vantagem na guerra comercial, com cada lado ameaçando restringir o acesso a tecnologias críticas como moeda de troca. Essa constatação levou ambos os países a buscarem políticas que visam reduzir sua dependência de fontes estrangeiras para tecnologias-chave, uma tendência conhecida como desacoplamento ou soberania tecnológica. E a inteligência artificial está desempenhando um papel fundamental nessa busca por maior independência tecnológica. Algoritmos de IA podem analisar conjuntos de dados vastos sobre padrões de comércio global, inovação tecnológica e investimentos em pesquisa e desenvolvimento para identificar áreas onde um país está excessivamente dependente de fontes estrangeiras. Pense no que o IBGE faz aqui no Brasil, mas em escala global e com muito mais tecnologia. Essa análise pode ajudar os governos a direcionar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, incentivar a manufatura nacional e promover o crescimento das indústrias nacionais em setores de tecnologia crítica, como a nossa Embraer, por exemplo, que é um orgulho nacional. A IA também pode ser usada para acelerar o ritmo da inovação, ajudando os países a desenvolver alternativas locais para tecnologias estrangeiras. Por exemplo, a IA está sendo usada para desenvolver tecnologias de bateria de próxima geração, designs avançados de semicondutores e até novas abordagens para a própria inteligência artificial, que poderiam reduzir a dependência de algoritmos e hardwares desenvolvidos no exterior. É como se a gente pudesse criar o nosso próprio Vale do Silício tropicalizado, aqui mesmo no Brasil. No competitivo jogo do desenvolvimento tecnológico, governos se deparam com uma pergunta crucial: onde investir recursos limitados para maximizar as chances de sucesso? Identificar tecnologias promissoras e indústrias emergentes é uma tarefa complexa, cheia de incertezas, quase um jogo de azar. É como escolher um cavalo para apostar no Jockey Club brasileiro, mas com consequências bem maiores. Os métodos tradicionais de política industrial, muitas vezes baseados em considerações políticas ou no lobby de grupos de interesse, podem ser ineficientes e propensos a erros na alocação de recursos. É como tentar acertar na Mega Sena com os números da data de aniversário. A inteligência artificial oferece uma abordagem mais objetiva e baseada em dados para identificar oportunidades estratégicas de investimento. Imaginem um Datafolha da inovação, mostrando as tendências e o potencial de cada setor. Algoritmos de IA podem analisar conjuntos massivos de dados sobre registros de patentes, publicações de pesquisas, investimentos de risco e até tendências de mídias sociais, tipo o que bomba no Twitter, para identificar tecnologias emergentes com maior potencial de crescimento e disrupção. Ao identificar esses pontos quentes tecnológicos, os governos podem direcionar investimentos em pesquisa e desenvolvimento, oferecer incentivos fiscais e subsídios a startups promissoras e criar um ambiente que promova a inovação e o empreendedorismo em setores-chave. Pensem num Vale do Silício brasileiro, impulsionado por dados e inteligência artificial. A IA também pode ajudar os governos a identificar potenciais alvos de aquisição ou parcerias estratégicas que poderiam dar às indústrias nacionais uma vantagem tecnológica. É como ter um olheiro tecnológico, buscando as melhores oportunidades no mercado global. Além disso, a IA pode ser usada para monitorar a eficácia dos investimentos governamentais em diferentes setores, acompanhando a criação de empregos, o crescimento econômico e o progresso tecnológico, como um GPS, guiando os investimentos para o caminho do sucesso.
Essa abordagem baseada em dados para a política industrial pode ajudar os governos a tomar decisões mais informadas, garantindo que seus investimentos gerem o maior retorno em termos de competitividade econômica e segurança nacional. É investir com a cabeça e não apenas com o coração para construir um futuro próspero e inovador para o Brasil. A indústria global de semicondutores, um mercado multitrilionário que sustenta a economia digital moderna, personifica a importância estratégica da tecnologia na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. Pensem nisso como um fla-flu da tecnologia, só que em escala global. Semicondutores são os blocos de construção essenciais de incontáveis dispositivos eletrônicos, de smartphones e laptops a carros, aviões e sistemas de armas avançados. Eles são tipo o feijão com arroz da nossa era digital, estão em tudo. A capacidade de projetar, fabricar e controlar o fornecimento desses chips minúsculos, porém poderosos, tornou-se um ponto central da competição geopolítica. É como controlar o ouro negro do século XXI. Os EUAs, antes líderes indiscutíveis na fabricação de semicondutores, viram seu domínio diminuir nas últimas décadas, à medida que países asiáticos, particularmente Taiwan e Coreia do Sul, emergiram como jogadores importantes. É como se o time da casa estivesse perdendo terreno para os visitantes. A China, apesar de seus investimentos maciços em sua indústria nacional de semicondutores, ainda está atrás em termos de design de chips avançados e recursos de fabricação. Ainda estão correndo atrás do prejuízo, buscando o jeitinho brasileiro na tecnologia. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China trouxe essa rivalidade tecnológica à tona. É como uma panela de pressão que finalmente explodiu. Os Estados Unidos impuseram restrições à venda de equipamentos avançados de fabricação de semicondutores para a China, visando sufocar seu progresso no desenvolvimento de chips de ponta, tentando cortar as asas do dragão chinês, por assim dizer. A China, por sua vez, intensificou seus esforços para alcançar a autossuficiência na produção de semicondutores, investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento e fornecendo subsídios generosos aos fabricantes de chips nacionais. Querem mostrar que também sabem jogar o jogo. A inteligência artificial está desempenhando um papel crucial em ambos os lados desse confronto de semicondutores. É o tempero especial nessa receita tecnológica. A IA está sendo usada para acelerar o design de chips, otimizar os processos de fabricação e até mesmo desenvolver novos materiais e arquiteturas para semicondutores da próxima geração. É a cereja do bolo, ou melhor, o chip do bolo. O resultado dessa corrida alimentada por IA pela supremacia dos semicondutores terá profundas implicações para o futuro da paisagem tecnológica global e o equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e a China. Quem vai levar a melhor nessa disputa? Só o futuro dirá. A guerra comercial entre Estados Unidos e China não é meramente uma briga econômica, é um jogo de xadrez de altíssimas apostas jogado em um tabuleiro global. Pense num fla-flu decisivo, só que com consequências para o mundo inteiro. Cada movimento, cada tarifa, cada restrição tecnológica envia ondas por toda a teia interconectada da política e economia global. Entender essas interdependências complexas, antecipar as reações de outras nações e elaborar estratégias que promovam os interesses nacionais nesse ambiente volátil exige mais do que intuição humana. Requer o poder analítico e a capacidade preditiva da inteligência artificial. É como tentar prever o resultado do Brasileirão só no chutômetro. Complicado, né? Os think tanks, aquelas instituições veneráveis que há muito servem como conselheiros de governos em questões de política externa e estratégia econômica. Imagine aqueles comentaristas de programas esportivos, mas com muito mais responsabilidade, estão cada vez mais recorrendo à IA para aprimorar seus métodos tradicionais de análise.
Não mais satisfeitos em confiar apenas em precedentes históricos, opiniões de especialistas e avaliações qualitativas, esses estrategistas modernos estão adotando o poder dos insights baseados em dados e da modelagem preditiva para navegar pelas complexidades da paisagem geopolítica do século XXI. É como um técnico de futebol usando estatísticas avançadas para definir a escalação do time, em vez de só ir naquela velha intuição. Imagine ser capaz de simular as consequências geopolíticas de um novo acordo comercial, prever como diferentes países poderiam reagir, quais alianças poderiam se formar ou se romper e como a dinâmica do poder global poderia mudar. A IA está tornando esse nível de planejamento de cenários sofisticados uma realidade, fornecendo aos formuladores de políticas uma caixa de areia virtual para testar diferentes estratégias e antecipar possíveis consequências. É como um videogame de estratégia em tempo real, mas com o futuro do mundo em jogo. Gap 2is. Isso não significa que o julgamento humano está obsoleto. A IA não serve para substituir os estrategistas humanos. Serve para capacitá-los com as ferramentas e insights de que precisam para tomar decisões mais informadas em um mundo cada vez mais complexo e incerto. O estrategista de IA do futuro será um híbrido, combinando intuição e experiência humanas com o poder analítico da IA, trabalhando em conjunto para elaborar estratégias que promovam os interesses nacionais e naveguem pelos desafios de um mundo multipolar. Pense num Pelé com a capacidade de análise de um supercomputador. A lei das consequências não intencionais frequentemente reina suprema no reino das relações internacionais. Uma tarifa imposta a um país pode desencadear uma disputa comercial com outro, levando a medidas retaliatórias que prejudicam empresas e consumidores em todo o mundo. Compreender esses efeitos dominó, tipo um castelo de cartas caindo, é crucial para qualquer país que busca elaborar uma política comercial eficaz, principalmente em meio a uma guerra comercial, onde as tensões estão altas e os riscos são ainda maiores. A inteligência artificial está se tornando uma ferramenta indispensável para modelar essas reações em cadeia complexas, fornecendo um nível de previsão que os métodos tradicionais de análise simplesmente não conseguem igualar. Ao analisar conjuntos de dados vastos sobre padrões de comércio global, relações diplomáticas históricas, indicadores econômicos e até mesmo o sentimento nas redes sociais, os algoritmos de IA podem simular como diferentes países provavelmente responderão a uma determinada mudança na política comercial. É como tentar prever o resultado de um jogo do Flamengo e Vasco, mas em escala global. Imagine, por exemplo, que um país esteja considerando impor tarifas sobre as importações de aço. Os modelos de IA podem simular como essa ação pode impactar os preços do aço em outros países, como esses países podem retaliar com suas próprias tarifas, como as cadeias de suprimentos globais podem ser interrompidas, e como esses choques econômicos podem, em última análise, impactar as relações políticas e as alianças diplomáticas. Seria como prever o efeito do aumento do preço do feijão no restaurante da esquina. Esse poder preditivo permite que os formuladores de políticas antecipem potenciais armadilhas, identifiquem consequências não intencionais e ajustem suas políticas comerciais para minimizar as repercussões negativas, maximizando a probabilidade de alcançar os resultados desejados. A IA, nesse sentido, atua como uma espécie de sistema de alerta antecipado, avisando os formuladores de políticas sobre potenciais riscos e oportunidades que podem não ser imediatamente aparentes, até mesmo para os diplomatas e economistas mais experientes. É como ter um João sem braço na política internacional, prevendo as ciladas. A guerra comercial entre Estados Unidos e China está remodelando o cenário geopolítico, acelerando uma mudança que se afasta da ordem internacional liberal liderada pelos Zibozi em direção a um mundo mais multipolar,
marcado por blocos concorrentes e alianças inconstantes. À medida que as duas maiores economias do mundo se desacoplam, outras nações são forçadas a escolher lados ou traçar seus próprios caminhos, criando riscos e oportunidades para os países que se encontram no meio desse cabo de guerra, tipo Brasil na Copa América. A inteligência artificial está emergindo como uma ferramenta valiosa para navegar neste ambiente geopolítico complexo e fluido. Ao analisar dados sobre fluxos comerciais, padrões de investimento, compromissos diplomáticos e até intercâmbios culturais. Pensa num samba-escola desfilando na China. Algoritmos de IA podem identificar padrões emergentes de alinhamento econômico e político. Essas informações podem ajudar os países a antecipar mudanças potenciais no equilíbrio de poder, identificar aliados e rivais em potencial e desenvolver estratégias para promover seus interesses em um mundo em rápida transformação, mais rápido que um arrastão na praia de Ipanema. Imagine, por exemplo, que a análise de IA revela uma crescente parceria econômica entre um grupo de nações do Sudeste Asiático e a China, evidenciada pelo aumento do comércio, investimento e projetos de infraestrutura. Essa percepção poderia informar a decisão de um país de fortalecer os laços diplomáticos com essas nações, buscar uma cooperação econômica mais próxima ou até mesmo reavaliar suas próprias alianças estratégicas, tipo quando o Flamengo decide qual jogador vai contratar para Libertadores. Gap 2Es. A IA, nesse sentido, torna-se uma extensão do kit de ferramentas do diplomata, fornecendo insights baseados em dados que complementam os canais diplomáticos tradicionais e a coleta de inteligência. Em um mundo onde o poder econômico está cada vez mais entrelaçado com a influência geopolítica, a IA está pronta para desempenhar um papel ainda maior na formação das alianças, parcerias e rivalidades que definirão o século XXI, igualzinho àquela novela das 9 que todo mundo assiste e comenta. À medida que a cortina digital se fecha sobre esta exploração do crescente papel da inteligência artificial na guerra comercial entre os EU e a China, uma verdade ressoa: o jogo do comércio global mudou irrevogavelmente. A ideia pitoresca de negociações comerciais confinadas a salas com painéis de madeira, onde diplomatas experientes trocavam apertos de mão e acordos cuidadosamente redigidos, agora parece tão antiquada quanto um telefone de disco em um mundo de smartphones. É como tentar pagar a conta do bar com cheque, completamente fora de moda. Nesta nova era do comércio global, as linhas de batalha são traçadas não apenas com tarifas e acordos comerciais, mas com algoritmos e fluxos de dados. A inteligência artificial, com sua sede insaciável por dados e sua capacidade de discernir padrões invisíveis ao olho humano, tornou-se a mão invisível que guia a política comercial, molda alianças econômicas e, em última análise, determina os vencedores e perdedores no mercado global. Pense nisso como um jogo de xadrez, mas em vez de peões e torres, temos algoritmos e Big Data. Da previsão dos efeitos em cascata das tarifas, à otimização das cadeias de suprimentos e identificação de tecnologias emergentes, a IA está transformando todos os aspectos do comércio internacional. Ela capacita governos a tomar decisões mais informadas, empresas a obter uma vantagem competitiva e consumidores a navegar em um mercado cada vez mais complexo e interconectado. A velocidade e a escala com que a IA pode analisar dados, identificar tendências e gerar previsões superam as capacidades até mesmo dos analistas humanos mais experientes, inaugurando uma era de tomada de decisões baseada em dados que está remodelando a ordem econômica global. É como trocar o Fusca do seu avô por uma Ferrari, a diferença é gritante. Essa transformação não está isenta de desafios. A ascensão do comércio impulsionado por IA levanta preocupações sobre a perda de empregos, o viés algorítmico e o potencial de uso indevido por governos ou corporações que buscam obter uma vantagem injusta.
No entanto, ignorar o poder transformador da IA é como enterrar a cabeça na areia, como se a gente estivesse na praia de Copacabana fingindo que não viu a onda vindo. O futuro do comércio global, para o bem ou para o mal, será moldado por aqueles que dominarem essa tecnologia e aproveitarem seu potencial para o bem. Embora o fascínio pela capacidade analítica da IA seja inegável, seria um erro crasso sucumbir à sereia do determinismo tecnológico. Os algoritmos que alimentam os sistemas de IA são tão bons quanto os dados com os quais são treinados, e os valores humanos que são projetados para refletir. À medida que a IA desempenha um papel cada vez mais proeminente na formação do comércio global, é crucial lembrar que por trás de cada linha de código, cada ponto de dados, cada decisão estratégica, reside um conjunto de suposições, vieses e aspirações humanas. Imaginem, é como um jogador de futebol habilidoso, tipo o Neymar. Ele precisa de um bom técnico, um bom time e uma boa estratégia para brilhar. A IA é como esse jogador, precisa de nós para guiá-la. O perigo de seguir cegamente os ditames dos algoritmos, tipo comprar tudo que uma blogueira fitness recomenda sem pensar duas vezes, é que corremos o risco de perpetuar as desigualdades existentes, exacerbar as tensões geopolíticas e, em última análise, minar os próprios valores humanos que o comércio deve promover. Cooperação, prosperidade e paz. A IA, apesar de todo o seu poder analítico, não pode substituir o julgamento matizado, o raciocínio ético e a empatia, que são qualidades exclusivamente humanas, essenciais para navegar nas complexidades das relações internacionais. Seria como tentar substituir o Pelé por um robô, simplesmente não funciona. O desafio, então, não é escolher entre a intuição humana e os insights gerados pela IA, mas encontrar um equilíbrio sinérgico entre os dois. É como misturar o samba com a bossa nova, criando algo novo e especial. Os estrategistas comerciais mais eficazes do futuro serão aqueles que conseguirem aproveitar o poder da IA, mantendo-se ancorados em uma profunda compreensão da história, da cultura e do comportamento humano. Serão aqueles que podem fazer as perguntas certas sobre os dados, interpretar os resultados com um olhar crítico e, por fim, tomar decisões que promovam não apenas os interesses econômicos, mas também os valores humanos. Isso requer um novo tipo de alfabetização, que englobe não apenas habilidades técnicas, mas também pensamento crítico, raciocínio ético e compreensão intercultural. É como aprender a tocar um instrumento novo, exige prática e dedicação. Exige que eduquemos uma nova geração de líderes que se sintam tão confortáveis navegando pelas complexidades dos algoritmos quanto pelas nuances da diplomacia, que entendam tanto de tecnologia quanto de um bom churrasco carioca. Só então poderemos garantir que a IA, em vez de se tornar uma força de divisão e desconfiança, se torne uma ferramenta para construir um mundo mais justo, equitativo e próspero. O futuro do comércio global está se desenrolando diante de nossos olhos, uma tapeçaria digital tecida com fios de inteligência artificial, big data e competição geopolítica. É um futuro repleto de promessas e perigos, uma paisagem cheia de oportunidades para aqueles que abraçam a mudança e repleta de riscos para aqueles que se apegam às antigas maneiras de fazer negócios. É como escolher entre pegar a onda ou ficar na areia vendo o mar passar. Preparar-se para essa nova ordem mundial exige uma mudança fundamental de mentalidade, um reconhecimento de que as regras do jogo mudaram e que o sucesso exigirá adaptabilidade, inovação e disposição para abraçar o poder transformador da tecnologia. Governos, empresas e indivíduos precisam se adaptar ou correm o risco de ficar para trás, num mundo em que o ritmo da mudança está se acelerando exponencialmente, mais rápido que um carro de Fórmula 1 na reta do Senna. Para os governos, isso significa investir em pesquisa e desenvolvimento em IA, fomentando um ambiente regulatório que incentive a inovação,
e mitigue os riscos, e desenvolvendo uma força de trabalho equipada com as habilidades necessárias para prosperar em uma economia impulsionada por IA. Significa também engajar-se em um diálogo construtivo com outras nações, para estabelecer normas e padrões internacionais para o uso ético e responsável da IA no comércio, garantindo que essa poderosa tecnologia seja usada para promover a cooperação em vez do conflito tipo um acordão global, sabe? Para as empresas, adaptar-se ao futuro do comércio impulsionado por IA requer a adoção da transformação digital, investindo em recursos de análise de dados e desenvolvendo cadeias de suprimentos ágeis que possam se adaptar às mudanças rápidas das condições de mercado. Também significa fomentar uma cultura de aprendizado contínuo dentro de suas organizações, garantindo que sua força de trabalho tenha as habilidades para se adaptar às novas tecnologias e à evolução das funções. Pensem como um time de futebol precisa estar sempre treinando para as novas jogadas. E para os indivíduos, navegar neste novo mundo exige a adoção de uma mentalidade de aprendizado contínuo, desenvolvendo habilidades que são complementares à IA e participando de debates informados sobre as implicações éticas e sociais desta tecnologia transformadora. É preciso se preparar, estudar, entender as mudanças como se estivesse se preparando para o vestibular, só que para a vida. O futuro do comércio não está predeterminado. Ele está sendo escrito em tempo real, linha de código por linha de código, decisão estratégica por decisão estratégica. As escolhas que fazemos hoje determinarão se a IA inaugurará uma era de prosperidade compartilhada ou exacerbará as desigualdades existentes. A responsabilidade de moldar um futuro em que o comércio beneficia a todos, não apenas a alguns poucos privilegiados, está firmemente em nossas mãos. É a nossa chance de fazer a coisa certa, como um pênalti decisivo na final da Copa.